Olá, sou o Francisco Vaz de Miranda, sou jornalista há 10 anos e hoje jogo eu. O desporto na minha vida surgiu como surge praticamente com todas as crianças, desde muito novo. Sempre fiz muito desporto. Não tinha e não tenho propriamente jeito para futebol, apesar de ser o meu desporto de eleição. Mas joguei ténis durante quase 15 anos, ao mesmo tempo fiz natação. Portanto, houve uma fase da minha vida em que, de segunda a sexta, ou entre ténis ou natação, tinha sempre alguma atividade e só ao fim de semana é que descansava. O jornalismo surge desde muito cedo. Eu desde muito miúdo lembro do meu pai comprar o jornal A Bola e eu li-o religiosamente todos os dias, sempre de trás para a frente. Foi uma manha que apanhei e ainda hoje continua a acontecer. Eu em miúdo tinha o sonho de ser bombeiro, portanto aqueles devaneios de crianças. Depois quis ser futebolista e sempre gostei muito de escrever, sempre tive muito mais apetência para línguas e para o português, a disciplina na escola, do que propriamente para as matemáticas e para os números. E depois foi com muita naturalidade, sempre gostei de escrever. Comecei desde muito cedo a escrever artigos. Quando jogava PlayStation em miúdo, fazia os relatos dos meus próprios jogos. Lembro-me de estar na escola no quarto, quinto ano e a capa do meu caderno eram esboços do relevado com equipas. Lembro-me que na altura ainda havia Liga dos Campeões em canal aberto e, portanto, era sempre uma excitação durante todo o dia para que chegasse a hora do jogo e ter a Liga dos Campeões ali à minha frente. E, portanto, as páginas do meu caderno eram quase uma espécie de bloco de notas de um treinador. Fazia os meus relevados e pronto, escolhi os meus 11. Eu entrei para a faculdade logo para o curso de jornalismo e, passado pouco tempo, ganhei um concurso que me dava a possibilidade de ir fazer um jogo de Liga dos Campeões. Lembro que foi um Benfica, penso que o Celtic Lausas, não quero estar a mentir, para a Liga dos Campeões, e houve essa oportunidade de irmos até para o relevado, para o redor do relevado, portanto, perceber como é que era o funcionamento e como é que era o trabalho do jornalista naquele jogo em específico e adorei. E, portanto, foi a partir daí que se fez esse clique. Depois enverdei em várias coisas de desporto na faculdade. Foi com grande naturalidade e nunca tive a mínima dúvida de que ia ser o desporto que eu queria seguir. Eu acabo o curso na faculdade em 2015 e ainda durante um ano, eu de 3 em 3 meses ia à Travessa da Queimada, quando a bola ainda era na Travessa da Queimada, ia lá deixar o meu currículo. Os seguranças já quase me conheciam, olha lá vem este, porque eu sempre tive bem definido que quero trabalhar na bola e não quero trabalhar em mais lado nenhum e felizmente ainda hoje aqui estou. Eu tenho uma referência em Portugal, que é o Joaquim Rita, que é o jornalista que vota na Bola de Ouro em Portugal. É uma pessoa que eu sempre, desde muito cedo, acompanhava o trabalho dele e sempre me pareceu uma pessoa muito honesta e muito concreta nas análises. Portanto, eu via muito o comentário televisivo dele, mesmo desde muito miúdo, e foi uma pessoa com quem eu sempre me identifiquei bastante. Eu lembro-me no meu primeiro dia, eu entrei para trabalhar no site da Bola. Lembro-me que o meu primeiro dia eu suava por todos os lados, de nervos. Lembro-me, na altura, o Fernando Guerra, que já se reformou, já cá não está, estava atrás de mim de braços cruzados do meu computador a ver o que é que eu fazia. Portanto, foi assim um teste de fogo para o primeiro dia. E lembro-me que o meu primeiro artigo foi sobre o Alexis Sánchez, um jogador chileno, e do Arsenal. A minha família sempre soube que eu queria trabalhar na bola e nem sequer ponderava ir para outro sítio, porque foi o jornal, pronto, como eu te disse há bocadinho, que sempre li desde miúdo e identificava-me bastante com o tipo de trabalho que se fazia aqui e ainda hoje isso acontece. Portanto, foi uma sensação de grande orgulho, tanto para mim como para a minha família. Durante a pandemia, quando morreu o Neno, que era o guarda-redes que jogou no Benfica e no Vitória de Guimarães, o Neno morreu, penso que aí por volta da meia-noite, 1 da manhã, e eu tinha acabado de me deitar, de ir para a cama. Recebemos essa informação de que ele tinha morrido e eu tive de saltar da cama para dar conta dessa notícia para os nossos leitores e foi complicado porque era uma pessoa assim, bastante querida no mundo do futebol, o Neno, e marcou-me escrever essa notícia.
Portanto, em novembro de 2024 surgiu a oportunidade de eu ir fazer o jogo da Liga das Nações do Croácia-Portugal, a Split. Fui sozinho e foi uma aventura engraçada. A Split é uma cidade que parece parada no tempo. Aliás, todos os Balcãs são assim um bocadinho, parece que pararam ali nos anos 90. Uma cidade muito escura. Eu andava por lá sozinho, portanto, sempre assim um bocadinho perdido. Mas foi uma experiência bastante engraçada. E os croatas falar inglês é uma comunicação muito complicada. Então eu cheguei no dia da conferência de imprensa, portanto, fui a pé para o estádio, porque o hotel estava sensivelmente a 1 km do estádio, talvez. E primeiro que eu descobrisse o sítio onde era a conferência de imprensa e a porta onde eu tinha de entrar, eu acho que dei para aí 4 voltas ao estádio e tentava falar com os seguranças que andavam por lá na preparação do jogo do dia a seguir. E nem gestualmente, nem com tradução através do telemóvel. Primeiro que eu percebesse em que porta é que eu tinha de entrar para ir para a conferência de imprensa do João Cancelo e do Roberto Martínez, não sei, devo ter feito para aí 5 km à volta do estádio. Gostava muito de ter escrito que Portugal foi campeão europeu em 2016. Espero escrever para o ano que Portugal vai ser campeão do mundo nos Estados Unidos em 2026. Adorava cobrir um Mundial ou um Europeu no estrangeiro. Deve ser uma experiência inesquecível para qualquer jornalista e espero que um dia se venha a concretizar. Espero que sim. Lembro-me também de uma outra ocasião em que fui fazer uma conferência de imprensa do Ruben Amorim, da antevisão, um jogo da Taça da Liga, creio que uma meia-final do Sporting. Penso que o Santa Clara, e eu tive a oportunidade de fazer-lhe uma pergunta e fiz-lhe a pergunta e o Ruben Amorim sorriu e já não me lembro propriamente ao certas palavras dele, mas deu-me os parabéns pela forma como a pergunta tinha sido formulada. E essas pequenas coisas, né, que tu vais percebendo e são coisas que te realizam e preenchem. Os jornalistas sofrem de como é que eu ia dizer? Sofrem de uma injustiça que é, os jornalistas podem dar, vamos imaginar, agora estamos no mercado de transferências e há notícias de entradas e saídas de jogadores a toda a hora. Um jornalista pode dar, em 10 notícias pode acertar 9, e se falhar uma, porque às vezes são coisas que não controlamos e o mercado acontece e às vezes o jogador Y não vai para o clube Z por coisas que nós não controlamos, isso acontece. Mas quando o jornalista falha, parece que as pessoas de fora, as 9 notícias que nós acertamos, ficam esquecidas e o jornalista acaba por ter que carregar quase essa cruz de ter falhado uma notícia de mercado por coisas que não controla, no fundo. Eu sempre fui uma pessoa, como é que é dizer, sempre fui uma pessoa muito a fazer as coisas só por mim e percebi a trabalhar na redação da Bola que a camaradagem e um ajuda ao outro com uma coisa e depois no dia a seguir é essa pessoa que vai ajudar a primeira. Acho que isso foi a principal coisa que eu aprendi, o entre e ajuda entre nós. Eu tenho a felicidade de poder dizer que muitos dias eu sinto que não trabalho, ou seja, venho para aqui, não vou dizer que é um passatempo, mas passam-se 7, 8, 9 horas, e às vezes mais, porque o trabalho assim obriga, e não dou conta. Sinceramente não dou conta porque faço o que gosto, faço o que sempre quis fazer. Temos uma equipa bestial e o tempo passa mesmo a correr. A esse nível eu estou altamente realizado e posso confessar que nunca achei que fosse ter esse sentimento no trabalho. As pessoas normalmente queixam-se muito do stress e do cansaço. Claro que o cansaço existe, claro que o stress existe, mas eu prefiro um dia estressante e um dia cheio de acontecimentos para noticiarmos do que um dia que nós chamamos aqui um dia morto. O meu grande sonho é cobrir um Mundial. No jornalismo, o meu grande sonho é cobrir um Mundial de futebol. A altura da pandemia foi bastante marcante, pronto, além de tudo o que estava a acontecer no mundo, e esperemos nunca mais ter de viver uma experiência dessas, mas conseguir perceber que 30 ou 40 pessoas, foi cada uma para a sua casa, cada uma no seu ponto do país, e conseguimos durante quase 2 anos entregar um jornal a tempo e horas e ter um site preenchido com notícias de manhã à noite, nas condições em que estávamos, para mim pessoalmente foi bastante realizador.
Eu tenho 32 anos e eu vivi numa fase em que ainda me lembro quase de não haver futebol, ser transmitido futebol na televisão em Portugal. Era um acontecimento não assim tão frequente e fiz a transição toda para esta nova era das redes sociais e do Twitter e qualquer jogo da Liga Portuguesa transmitido. Portanto, é giro perceber, estar aqui na redação e falar com as pessoas mais antigas e perceber o que é que se fazia antigamente e a diferença do jornalismo de antigamente e depois comparar com os jornalistas mais novos que temos aqui, 20 e poucos anos, em que praticamente não se lembram do Mário Jardel a jogar. Eu lembro do Mário Jardel a jogar. Ser jornalista é viver em constante stress, mas é uma coisa de que eu gosto. É seriedade, porque ao estarmos na bola estamos a comunicar com milhões de pessoas diariamente e acho que a seriedade e a honestidade têm de ser o primeiro valor a termos bem presente. Responsabilidade e paixão. Naquela ocasião em que te disse que ganhei o concurso para fazer o jogo da Liga dos Campeões, tive a sorte de a subir no elevador para depois para a tribuna de imprensa. Entrei no elevador e estava o Eusébio. Portanto, tu entras em qualquer local e dás de caras com o Eusébio de forma completamente desesperada, não há grandes palavras, porque deparas-te com uma lenda, infelizmente nos deixou pouco tempo depois disso, mas ficas completamente sem reação e nem sequer consegues dizer nem bom dia, ou nem boa tarde, nem boa noite, porque ficas completamente extasiado e sem saber bem o que fazer. Portanto, olha, segui viagem no elevador e foi a minha vida e ele foi a vida dele. Por todo o meu historial ligado ao desporto e de ler a bola todos os dias, eu já tinha claramente essa inclinação, digamos assim, para o jornalismo desportivo, mas depois cobrir esse jogo e perceber toda aquela azáfama de um jogo de Liga dos Campeões. Lembro-me que cheguei ao estádio, o jogo era um quarto para as 8, eu cheguei ao estádio, eram para aí 4 da tarde, para conseguir, percebes, absorver aquele ambiente todo e viver aquilo naquele dia. Pronto, quando cheguei a casa foi mesmo quase um descarregar de sensações e de energia e fez o clique para perceber que não há dúvidas, é isto que eu quero fazer. Eu sou o Francisco Vaz de Miranda e hoje na bola joguei eu.